Amém. Rapaz, está cada dia mais bonito as quinta-feiras. Mas, gente, glória a Deus por isso. Aumentando. Bom, a aula de hoje, nós vamos falar do capítulo 9 do livro de Apocalipse. O que acontece no capítulo 9? O capítulo 9 ele tem 21 versículos e ele fala sobre dois eventos. Ele fala sobre o toque da quinta trombeta e o toque da sexta trombeta. Aí quando eu comecei a detalhar, eu achei que ficaria uma aula muito corrida, muito longa, muito extensa, muito atropelada se eu falasse o capítulo 9 inteiro. Então eu acabei dividindo o capítulo 9 em dois, tá? A aula de hoje a gente vai falar do versículo 1 até o 12, que é a quinta trombeta. Aí na próxima quinta-feira a gente fala do 13 ao 21, que aí é a sexta trombeta. Depois tem um prelúdio, tem um intervalo até a sétima trombeta. A sétima trombeta não vai ser no capítulo 10. Mas aí a gente vai devagarzinho chegar lá. Eu estava comentando com o pastor que assim, está cada vez mais difícil preparar as aulas. E eu comecei a me questionar por que está ficando difícil. E aí, uma das coisas que me veio à mente é assim: quando a gente estuda teologia, a gente não estuda teologia da forma como a gente está estudando aqui, versículo a versículo, capítulo na sua sequência. Se a gente estivesse estudando teologia, a gente estaria numa matéria chamada escatologia. A gente estaria dentro de um conteúdo já pré-preparado, com todas as... É diferente do que a gente está fazendo aqui, que é esmiuçando a Bíblia versículo a versículo. Então está muito complicado. E eu falei para o pastor: olha, a aula de hoje é uma aula bem complexa, uma aula que requer dos irmãos bastante atenção para que os irmãos entendam o conteúdo que eu quero trazer. E eu falei para o pastor Israel: eu não tenho problema nenhum em dar aula dentro daquilo que eu acho que é o ideal para a igreja, porque quem vai falar aos corações é o Espírito Santo de Deus. Ele até usou uma expressão que falou: eu estou contigo. Se você falar banana e o Espírito Santo quiser que você entenda laranja, você vai entender laranja. Amém. Então eu não tenho preocupação com o que a gente vai passar aqui hoje, mas que é uma aula complexa, uma aula bem complexa, tá? Então, primeiro, o título da aula de hoje vai ser A Cavalaria do Inferno, Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. O que a gente vem estudando? As trombetas. A gente já sabe que as trombetas são juízo de Deus sobre os ímpios, em resposta à oração dos santos. Todavia, não são juízos finais, porque ainda há espaço para arrependimento. Logo, Deus, na sua ira, Ele se lembra da sua misericórdia. Nós estamos nesse patamar. Foi isso que a gente viu na última aula, que a gente estudou exaustivamente. Outra coisa que a gente estudou na última aula: as primeiras 4 trombetas, elas falavam de juízos que deu sobre a humanidade, mas que atingiam especificamente os elementos da natureza. Então, a trombeta ela atingia a terra com a chuva de granizo, fogo e sangue, o mar com uma coluna de fogo caindo nos mares e destruindo a terça parte, os rios com as águas se tornando amargas e os astros com o escurecimento do sol, das estrelas, da lua. Então, as primeiras 4 trombetas, elas focaram muito no juízo divino, mas atingindo, de certa forma, os meios naturais, os elementos naturais, o nosso meio ambiente. As 3 últimas trombetas, elas vão atingir exclusivamente o homem. Então, aqui não tem mais juízo divino sobre os elementos naturais, tá? É simplesmente sobre o homem, e serão juízos que partirão de abismos. E aí a gente precisa entender a figura do abismo. E o que são os abismos? São regiões onde há ou estão aprisionados demônios, seres celestiais que caíram. Então a gente pode chamar de anjos caídos, demônios, o nome que a gente quiser adotar, mas são demônios que começam a serem soltos, liberados para executarem o juízo divino. Bom, quando a gente olha isso, existe um contexto atual, onde o homem está imerso, e que o juízo ele vai trazer uma consequência muito maior. Então a gente termina o capítulo 8 com uma águia sobrevoando. João tem a visão de uma águia, dizendo: ai, 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 se vocês acham que está difícil agora, vocês ainda não viram o que está?
pior é o juízo que virá. E aonde nós estamos agora? Nós estamos agora no exato momento em que o homem, ele está sem rumo, ele está perdido, ele está sem direção, ele está buscando refúgio na religião. Então o homem está carente de alguma coisa, ele está buscando religiosidade, ele está buscando refúgio no dinheiro, ele está buscando refúgio no sexo, nas drogas, em várias áreas, e ele continua vazio. Ele continua vazio. E a quinta trombeta, ela vem exatamente para piorar muito mais essa situação. Porque são gafanhotos que sairão do abismo, e são gafanhotos que na verdade são demônios, que vêm afligir a alma do homem. Ele não atinge a natureza, ele simplesmente atinge o ser humano. Então, a quinta praga, que é o top, né? A quinta praga é uma quinta trombeta, vamos dizer assim, né? Que eu chamo de praga dos gafanhotos, que é mais fácil. Ela vai atacar o corpo das pessoas. Mas ela não vai matar o ser humano. Ela não vai matar. O pano de fundo para a quinta praga, ela está em Joel, no capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Então, olha você ver como a gente vai estudando e vai vendo que Joel já tinha tido uma visão de uma nuvem de gafanhotos que pareciam cavalos e que precedia o dia do Senhor. Então eles vinham como nuvem ou como coluna, você pode chamar isso do jeito que você quiser, avançando como um exército poderoso para fazer juízo de Deus, a nação de Israel, preparando a vinda do dia do Senhor. Então Joel já tinha tido essa visão lá atrás. Qual é a diferença aqui? É que a visão de Joel, ele via realmente gafanhotos. Animalzinho, gafanhoto, bonitinho. Na minha Bíblia chama locusta. Em algumas Bíblias podem estar desse nome, locusta, chama. Gafanhoto. E a visão de João, não. A visão de João, ele traça para nós a figura do gafanhoto, mas são seres demoníacos. Puro demônio, libertados do abismo. E a gente vai ver a sequência disso, para afligir diretamente ao homem. Bom, e por que isso acontece? Olha para você ver, isso é importante, tá? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai aprender aqui. O mundo, o homem, né? Falando do ímpio, ele rejeitou a Deus. Isso é bíblico, tá? Eu vou dar a citação e se brincar a gente vai ler. Eu quero que os irmãos guardem isso muito bem na cabeça de vocês. Bom, o homem, ele rejeitou a Deus. Ele preferiu seguir o seu caminho, os seus instintos, a sua natureza, aquilo que ele acha que é melhor para si. E Deus está no controle de todas as coisas. Nós já aprendemos isso lá no capítulo 6 de Apocalipse. Bom, no momento em que o homem recusa-se a Deus e insiste nesse comportamento, Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Aí está lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 a o 32. Eu não vou ler porque vai demorar muito tempo, mas é bem simples. A forma de castigar a humanidade é exatamente dar a ela o que ela quer. Olha isso que doideira. A forma de castigar a humanidade é dar a ela exatamente o que ela quer. Até então, Deus vem bloqueando a ação de Satanás para que o homem tenha espaço ou se volte e o busque. E no momento que o homem insiste em continuar atendendo os seus desejos, as suas paixões, ignorando a Deus, Deus vai retirando as restrições que ele dá a Satanás e vai entregando o homem à sua própria perdição. Porque o homem é mau, ele não tem coisas boas em si. E ele não sabe, ele não reconhece isso, ele não consegue entender que ele não presta e que se ele tiver o que ele quer é mau. E é exatamente isso que está começando a acontecer nos tempos atuais. A gente está vendo um crescimento muito grande da violência. A gente está vendo um crescimento muito grande da imoralidade. A gente está vendo um crescimento muito grande da sexualidade. Porque o homem está cada vez mais entregue àquilo que ele quer. Essa é a forma que Deus tem para punir o homem. Ele entrega ao homem aquilo que ele quer. Deus tem coisas boas para nos dar. Coisas excelentes. Mas no momento que eu ignoro, eu quero continuar comendo das bolotas, eu vou comer das bolotas. É assim que funciona.
Então parece que tem certos períodos da história onde Deus tira um pouco a proteção da humanidade, libera o inferno, que Satanás faz a festa, depois ele retrai, e aí a humanidade parece que cai de novo numa consciência moral e melhora o seu comportamento e as coisas começam a andar de novo, porque a gente vê isso ciclicamente ao longo da história. Agora, quando a gente está falando de Apocalipse capítulo 9, nós estamos encaminhando para o fim. As trombetas são os prelúdios de Deus para o grande dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. E aí, com a volta de Jesus Cristo, implementação do juízo, não há mais depois. Tudo encerra no juízo. Então, enquanto nós estamos vivendo o evento das trombetas, ainda há misericórdia. Ainda há espaço para arrependimento. Deus, na sua ira, ele se lembra da sua misericórdia. Amém? Bom, vamos lá. Acho que foi uma boa introdução. Deixa eu pegar meu... Não, mas é importante, irmãos, entender isso. E eu peço encarecidamente, leiam Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 32, para vocês entenderem. Eu não estou inventando isso aqui, isso é bíblico. Vocês vão ver lá que Paulo fala que os homens preferiram amar a si mesmos, e até as mulheres abandonaram os seus costumes e começaram a ter relações com mulheres, homens, relações com homens. É exatamente um pouco do resumo do que é a humanidade hoje, tá? Bom, mas o capítulo 9, ele começa do versículo 18 ao 32, Romanos. O capítulo 9 de Apocalipse, ele começa dizendo o seguinte: e o quinto anjo soou, e eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo sem fundo. E ele abriu o abismo sem fundo, e dele subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do abismo. No versículo 11 diz: e eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega seu nome é Apollyon. Então, eu falei que o título da aula de hoje é A Cavalaria do Inferno. Eu já falei isso para você. E o primeiro tópico da aula de hoje é o rei da cavalaria do inferno. O que João está dizendo aqui? Que quando o anjo toca a quinta trombeta, ele viu um anjo que havia caído, que detinha uma chave. E essa chave, ele abriu um abismo, e desse abismo liberou os seres, gafanhotos, como a gente pode chamar, que obscureceram ou escureceram o sol, as estrelas, etc, etc. Quem é esse rei? Quem é esse líder? Bom, primeiro, no versículo 1, ele fala que é uma estrela caída do céu. O que a gente precisa entender disso? Existem duas interpretações para a expressão estrela caída, tá? A expressão estrela caída, a primeira interpretação básica, ela remete sempre à perda de poder ou autoridade. Você vai ver isso na história dos hebreus na Babilônia. Quando Nabucodonosor perde o seu poder, a sua autoridade, o profeta, agora eu esqueci o nome do profeta, ele se refere a Nabucodonosor como uma estrela caída. E a visão de Ezequiel, que aí é a segunda interpretação, é a queda de Lúcifer à terra. Isso é muito mais grave. Aí você vai ver isso na visão de Ezequiel, quando ele vê a imagem de Tiro sendo lançado à terra, ele associa isso à imagem de Lucifer. Por que é importante nós sabermos isso? Eu até vou colocar aqui, que é o primeiro Abaddon. Ele é uma estrela caída do céu. Eu vou falar porque eu tenho que falar para todos. Eu não sei o nível de conhecimento ou a maturidade de todos os cristãos. Então pode parecer bobeira para você, mas é importante. Quando a gente fala de estrela caída e a gente se refere à figura de Lúcifer, é importante sabermos que Lúcifer ele não cai sozinho. Ele convence a terça parte dos anjos, ou 33%, você pode chamar do jeito que quiser, a se rebelar com ele. E eles, a terça parte dos anjos, elas são expulsas do céu. Elas são lançadas fora do céu, em direção à terra. E sempre que a Bíblia se relaciona a esse evento, a visão de quem vê, ele sempre vai ver como uma estrela que caiu. Isso está em o próprio Jesus, né? Eu vi a Satanás como um raio que caiu do céu, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 18. Bom,
Então, a primeira coisa que você nunca deve aceitar na sua vida é alguém dizer a quantidade dos anjos que caíram. Isso não existe. Existe o percentual, uma terça parte ou 33%. Isso é importante. Ponto 2. Existe, junto de Lúcifer, uma hierarquia. Existe uma hierarquia de anjos caídos. Como existe uma hierarquia em qualquer sociedade. Nós temos um presidente da República, que é a pessoa mais autoritária, abaixo do presidente seus ministros, abaixo dos ministros o secretário. Existe uma hierarquia. Também no mundo espiritual. Existe uma hierarquia dentro do inferno. Vamos colocar dessa forma. E dentro dessa hierarquia, Abaddon, que é o demônio citado aqui, ele é um dos principais demônios, considerado um dos mais terríveis. E por que considerado um dos mais terríveis? Porque é sabido, isso você vai encontrar lá em 1 Pedro, que dos anjos caídos, tem anjos que estão presos em prisões, porque eles são tão perigosos para a humanidade, eles têm um poder tão grande de devastar a humanidade, que eles não podem ser soltos. E à medida que vai se aproximando o fim, e a gente vai vendo o juízo de Deus sendo liberado sobre a terra, são exatamente esses demônios que hoje não estão soltos na humanidade e que vão ganhando essas liberdades e vão executando o juízo de Deus. Você nunca pode cometer o erro de dizer que foi Deus que fez, que matou, que tirou a vida. Deus deu permissão para que o inimigo fizesse isso. Eu quero que você entenda isso muito claro. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou no Egito e matou todos os primogênitos, não é um anjo enviado por Deus, Gabriel, é um anjo demoníaco com permissão divina para ir lá e executar. Isso tem que ficar muito claro, porque senão, irmão, a gente vai cometer uma apostasia muito grande. Se eu achar que Deus tem a capacidade ele tem o poder, mas ele não precisa fazer isso. Ele tem meios, um monte de ferramentas para executar as coisas com simplesmente permissão divina. Bom, outra coisa, a esses anjos caídos não é dado o poder de tocar na vida de nenhum ser humano sem autorização divina. Fato, guarde essa informação. Porém, o ser humano tem a capacidade de abrir legalidade para que esses demônios ajam na sua vida. Qual é a mais conhecida que a gente prega todo domingo? Dízimos e ofertas. Quando você não tem o compromisso de oferecer dízimos e ofertas, você está dando legalidade, você está dando autorização para o inimigo entrar na sua vida financeira e atuar nela. Deus não tem interferência nisso. A mesma coisa vai acontecer quando você vem para o campo da prostituição. Se você comete prostituição, se você leva uma vida de prostituição, você está dando legalidade, você está autorizando o mundo espiritual a ter ações sobre a sua vida. Não é Deus que está permitindo, você está abrindo espaço para que o inimigo consiga atuar na sua vida. Isso é muito importante a gente saber disso, porque a gente fala muito pouco na igreja sobre o mundo espiritual. O mais próximo que a gente chega de mundo espiritual é a equipe de intercessão da igreja, que muitas poucas pessoas sabem o peso que é ser um intercessor, o peso que é você declarar guerra ao mundo espiritual e a carga que isso representa na sua vida espiritual. Eu louvo a Deus por haver pessoas que se colocam na posição de intercessores, e eu tenho orado a Deus em prol dessas vidas, porque é um peso gigantesco. Quer fazer uma prova disso? Converse com seus intercessores na igreja e peça para ter uma experiência, para ficar um dia, sabe? Eu quero um dia assumir a posição de alguém no mundo espiritual, que você vai ver o peso que isso representa. Então, quando a gente fala de espiritualidade, é importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Então, o que João viu era um anjo que já havia caído e que tinha na sua mão a chave do abismo. Bom, segunda característica de Abaddon, ele tem um caráter pervertido, ele é destruidor. Por que a gente afirma isso? Porque Abaddon, ele não aparece a primeira vez aqui no capítulo 9. Existem 6 citações a Abaddon no Antigo Testamento. Ele está muito no livro de Jó.
No processo de provação de Jó, a princípio, Abaddon ele era chamado como um lugar, como um Seol. Há uma diferença entre Seol e Hades. Hades é o primeiro lugar de tormento, Seol, o inferno. Então, Abaddon era a princípio considerado um lugar, Seol, o próprio inferno. Com o tempo, as visões vão ficando mais claras, e aí Jó começa a denominar Abaddon como uma figura, um ser espiritual, um demônio. E um demônio mau, um demônio destruidor. Abaddon significa exatamente isso: destruição. Destruição pura. Não tem outro adjetivo para a gente somar a Abaddon. E ele está dentro exatamente do que Jó falou. Se você está com dúvida, Jó 28, versículo 22. Os demônios que saem do abismo, quem são os demônios? Os gafanhotos que saem do abismo são liderados por este ser, chamado Abaddon, um ser espiritual. Ele é assassino, ladrão e mentiroso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo isso está dentro do que Jesus falou em João, no capítulo 10, no versículo 10. Bom, terceira característica. Ele tem uma autoridade limitada. O diabo é poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele age, mas ele age até um determinado limite, determinado por Deus. Ele não faz o que ele quer, ele não faz o que lhe apraz, ele não faz o que dá na telha. Pode fazer a pergunta. Mesmo quando a gente dá legalidade. Quando a gente dá legalidade, eu estou assumindo isso. Chama-se livre-arbítrio. Aí ele vai e faz Aí ele faz a festa. Você se colocou nessa condição. Mas você pode orar. E Deus vem e preenche, fecha a brecha, corrige o erro, expulsa da tua vida e te dá de novo o caminho da paz e da liberdade. Essa é a maravilha do Evangelho. Nós vamos errar. Nós podemos errar. Podemos no sentido de que é possível. Nós somos falhos, estamos sujeitos ao erro. Mas você tem um Deus que cuida de você, que coloca limites. Senão você já teria sido devorado vivo nas garras de Satanás. E saiba, e se policie, e ore, e peça ao Espírito Santo de Deus para lhe mostrar aquilo que você precisa aperfeiçoar. Quais são as fraquezas que você precisa eliminar para que você seja cada vez mais forte, mais robusto, mais, digamos, blindado da ação de Satanás. Porque ele só vai agir na sua vida se Deus permitir, como foi com Jó. No caso de Jó, foi permissão de Deus. Em outros casos, legalidade. Legalidade. Guarda essa palavra, tá? Bom, então ele tem autoridade, mas é uma autoridade limitada. A autoridade do diabo está limitada em 3 aspectos. Primeiro, ele precisa receber a autoridade para abrir o poço do abismo. Olha, você vê que doideira. O diabo ele tem a chave do poço do abismo. Está escrito no capítulo 9. Porém, ele não abre quando ele quer. Ele abre quando Deus assim o determina. Quando o toque da 5ª trombeta autoriza para que ele vá lá e abra o abismo. Ele tem a chave do abismo, mas Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, ainda assim, com toda a autoridade que ele tem, ele está embaixo de uma autoridade superior, a superioridade divina. Eu já falei aqui que tem 2 tipos de demônios: os presos aguardando julgamento em algemas eternas e aqueles que estão em atividade. Então eu acabei acelerando um pouco para ficar dentro de um contexto, tá? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, se tiverem dúvidas. Nos abismos do inferno existem anjos guardados para o juízo. Agora Satanás recebe permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens. É exatamente isso que está acontecendo no capítulo 9. Segunda autoridade de Satanás, ela é limitada quanto à ação. O que são gafanhotos? São insetos que destroem a vegetação. Tem dúvida? A Bíblia fala exatamente o que são gafanhotos. Êxodo no capítulo 10, versículo 14 e 15, ou em Joel, como eu falei, no capítulo 1, versículo 4. No caso aqui são seres malignos.
Eles não podem matar os homens, apenas atormentá-los. Ou seja, ainda assim, eles recebem uma permissão para saírem e atormentar o ser humano. Eles não podem matar o homem. Deus não deu essa autorização. Eles não podem ferir a erva, o que é verde, a árvore, e nem podem matar o homem, e nem podem tocar nos selados, naqueles que estão selados. Com os selados eles não podem nem chegar perto. Então, a autoridade do diabo ela é limitada no aspecto quanto à ação. E a última, que ela é limitada no aspecto quanto ao tempo. Ou seja, Deus também determina por quanto tempo a ação dele prevalecerá. No caso bíblico, aqui do capítulo 9, a gente fala de 5 meses, né? 5 meses. A ação aqui seria por 5 meses. Por que 5 meses, professor? Isso é simbólico. Isso é simbólico. A gente não pode encarar os 5 meses como algo, uma data fechada. 5 meses, os irmãos saberem, ele é o ciclo de vida do gafanhoto. Desde a larva até o seu auge, que é o máximo de consumo, ele vive 5 meses. Por que o gafanhoto é um destruidor, irmão? Porque ele tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. Ele não se sacia. Ele não é que ele comeu uma folha de eucalipto e está com a barriguinha cheia, ou ele comeu uma folha de bananeira, que é um pouco maior que o eucalipto, e está com a barriguinha cheia. Ele come e defeca ao mesmo tempo. Ele é insaciável. A nuvem de gafanhoto ela pode atingir uma altura de 100 metros e um comprimento de 6 quilômetros. Isso é uma nuvem de gafanhoto. O evento de gafanhoto mais conhecido na história aconteceu em 1900 ou 1800, Jesus? E 66 na Argélia. Acho que 1966 na Argélia. Quando a nuvem de gafanhoto devastou toda a vegetação de uma região da Argélia. E a consequência foi a morte de 200 mil pessoas, fora os animais, porque não tinham o que comer. É isso que o gafanhoto faz. Então, ele precisa agir por um tempo. Esse tempo, a gente precisa entender só o sentido simbólico. Não queira adivinhar o que são os 5 meses, pelo amor de Deus. Só o sentido simbólico. 5 meses, se a Bíblia falou 5 meses, significa que há uma determinação de tempo. É isso que importa para nós. Então a autoridade de Satanás ela também é delimitada por um tempo. Bom, agora nós vamos falar sobre as características dos gafanhotos que saem do abismo. Então eu já comecei, eu estou acelerado hoje, deixa eu ver para. É que eu já comecei antecipando, né? Então, assim, no versículo 7 a 11 do livro de Apocalipse, né, que o aspecto, né, os gafanhotos, eles eram semelhantes a cavalos preparados para a batalha, e sobre suas cabeças havia como se fossem coroas semelhantes ao ouro, e as suas faces eram como as faces de homens, e eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como os dentes de leões, e eles tinham coraças como fossem coraças de ferro, e o som das suas asas era como o som de carruagem de muitos cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia ferrões em suas caudas, e o seu poder era para ferir os homens por 5 meses. E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega o seu nome é Apolo. Esse é o trecho que a gente vai ver agora. As características dos gafanhotos que saem do abismo. Bom, os gafanhotos que João descreve, eles não são insetos, já falei isso, eles são demônios. E a figura do cavalo, do homem, do leão e do escorpião estão reunidos dentro dessa figura. Então, por que a gente chama de gafanhoto um ser que não tem nada a ver com gafanhoto, né? Não tem. Porque, de novo, gente, a nossa mente ela é limitada. Nós temos limitações. O que mais próximo João conseguiu chegar para descrever e mostrar que é um mal é o gafanhoto. Mas vocês já viram, pelo que eu li aqui, que não tem característica nenhuma de gafanhoto. Mas eu creio, aí é o Fabiano falando, isso não está na Bíblia, não vi isso em lugar nenhum, mas eu creio que
a gente também é muito induzido pelo que a gente conhece. E João conhecia a passagem de Joel, porque ele conhecia os livros proféticos. Então, quando ele viu a imagem, acho que deve ter vindo na cabeça dele o pano de fundo lá de Joel 2, então ele acabou associando isso à figura de um gafanhoto. Agora, como são esses gafanhotos e quais as suas características? Primeiro, os gafanhotos são espíritos de obscuridade. Isso aí, irmãos, e aí eu quero que vocês tenham isso muito claro. Nós vamos falar de características que estão presentes hoje no nosso dia. E com o tocar da quinta trombeta, isso vai se potencializar de uma forma muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Tá? Então, quando a gente fala de obscuridade, ele está se referindo ao momento em que João vê o abismo se abrindo, saindo uma nuvem de gafanhotos, e eles escurecem o sol. Eles escurecem o sol. O símbolo do escurecimento do sol significa exatamente você tirar a luz, e a luz te dá visão. Então você associa isso diretamente a Satanás, que vive nas trevas, age na surdina, ele não gosta da luz, a luz revela as obras más. Então, quando a gente enxerga o gafanhoto obscurecendo a luz, trazendo a escuridão, você pode trazer isso para os dias de hoje, como falsas filosofias, falsas teologias, ensinamentos heréticos, apostasia de fé. Você está tirando a luz do conhecimento. As pessoas precisam ter luz. A palavra de Deus é luz para os nossos. Ela nos abre a mente e nos dá a visão do conhecimento. E os dias de hoje, as pessoas estão perdendo a visão ou começando a viver mais na escuridão, e isso vai se acentuando. Porém, quando tocar a quinta trombeta, não haverá mais essa possibilidade de você enxergar a palavra de Deus, você ter acesso à palavra. Mas essa é a conclusão que se tem desse tópico quando fala de obscuridade. A obscuridade, a falta de conhecimento da palavra de Deus, ela nos leva ao inferno. Eu não conheci a palavra, eu não corrijo os meus atos, eu sou levado ao inferno. Segunda característica dos gafanhotos, são espíritos de destruição. Em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 27, ele diz que os gafanhotos eles não têm rei, contudo, eles marcham todos em bandos. Esses espíritos que saem do abismo, essa figura de gafanhoto, esses demônios que são capitaneados por Abaddon, eles são exatamente implacáveis, impiedosos e destruidores. Aqui nós estamos vendo a figura desses demônios nos dias atuais como demônios com ações principalmente voltadas às crianças, jovens, à educação infantil e juvenil, para que você destrua o futuro. Aqui ele está diretamente direcionado, a característica desse demônio como destruidores, a tudo aquilo que é moral, que é ético na sociedade, para trazer confusão ao ser humano e tirar dele o senso de individualidade, que vai dar a ele a consciência de ser. Ele perde a consciência de ser e passa a ter consciência de coletivo. E se ele é coletivo, ele não é ninguém. Você só é alguém quando você é indivíduo. Espíritos destruidores. Está no meio da sociedade. Está no meio da igreja. Temos que tomar cuidado com isso. Na quinta trombeta, isso é vivo dentro da sociedade humana. O homem não tem para onde fugir. No juízo de Deus, ele não tem para onde fugir. Terceira característica, são espíritos que têm poder e domínio. Essa característica, irmãos, ela está muito ligada ao livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 3, ele fala que os filhos da desobediência, eles são guiados ou eles sofrem a atuação dos espíritos malignos, dos espíritos divinos. Nessa característica especificamente, isso é muito direcionado a pessoas que a gente
Aí eu falo a gente, talvez seja muita gente, eu falo por mim. Eu conheço pouquíssimas pessoas nesse sentido, mas são pessoas que são dominadas por Satanás. Sabe o pai de santo que oferece sacrifício numa encruzilhada? Isso é uma pessoa que é dominada por Satanás. Sabe a pessoa que oferece um sacrifício, alguma coisa, ou vai no cemitério e realiza um ritual? Isso são pessoas que são extremamente dominadas. Essa é a característica. Domínio, eles são dominados. Satanás exerce esse domínio sobre essas pessoas. Por que razão, Fabiano? Legalidade. Elas abriram espaço, elas se tornaram cavalos, né? Cavalos chama? Satanás está montado sobre elas. Então, uma característica assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso. Não conheço ninguém, na verdade, graças a Deus. Mas existe ou não existe? Eu estou falando desse. Existe. Aqui em Poço, então. Eu falo para minha esposa, as coisas estão mais modernas. Quando eu era criança, eu ia para a escola, eu passava uns 15 despachos no caminho. Hoje não tem mais despacho, as crianças nem sabem o que é isso. Mas... Ele faz despacho online. Um caldo que nó, né, que a galera está casa. Mas assim, irmão, tirando a anedota à parte, a gente precisa se preocupar com isso, porque existe no nosso meio pessoas que têm a vida dedicada a servir. A internet mesmo está cheia desses rituais, né? Exato. E Fabiano, só um detalhinho dessa parte que existe, que tem trabalho, e a gente tem que orar antes de sair de casa, né? A gente tem que orar o tempo todo. Foi feito um trabalho na porta da minha casa. Fez na porta da minha casa e do outro lado da rua. E aí um senhor que estava comprando a minha casa, e ele é espírita, e eu comentando com ele falou assim: Camila, não foi feito para vocês. Eu falei, mas que sentido tem estar na porta da minha casa, né? Ele, mas não estava do outro lado também? Foi feito para alguém que passa na rua, que a pessoa sabe que vai estar passando por ali, e na hora que ele passar nessa corda espiritual, pega na pessoa. Então, assim, é tão perigoso, e às vezes a gente fica tão desatento, a gente não vê mais, não acontece. Então a gente tem que orar, porque às vezes ele põe ali e você passa. Aí eu fiquei assim, aí a gente orou, quebrou, falei assim, essa não vai pegar ninguém. Só que foi feito para alguém que passar. Então eu falei assim, a gente tem que orar antes de sair de casa. Senhor, guarda, porque a gente não sabe o que está no mundo espiritual, né? É terrível. Bom, quinta. E sobre o Fabiano, eu queria falar uma coisa sobre a questão desse abismo. Um tempo atrás eu estava vendo um documentário sobre tem um navio de pesquisa americano chamado Odisseia, né? O Odisseia, ele existe, ele está aí pelo mundo, né? E a função dele é mapear todo o oceano, no mundo inteiro, e escanear e tal, estudar o fundo. A gente não sabe, diz que a gente sabe mais sobre Marte do que provavelmente sobre os oceanos, né? Ainda hoje no século XXI. E aí esse Odisseia, ele estava fazendo um trabalho de pesquisa, e ele estava, se eu não me engano, ele estava sobre as Fossas Marianas, que fica no Pacífico. Fossas Marianas. E ele lançou 11 quilômetros, sonar. Aí eles queriam saber, estipular mais ou menos a profundidade daquela região abissal do mar, né? Talvez, segundo estudos, é a região mais profunda. Chega a 11 quilômetros. Pois é. E eles lançaram, nessa ocasião, o Odisseia estava naquela região do mar, e eles lançaram um sonar, e foi uma profundidade imensa, tipo um cabo, né? Desceu, foi até o máximo que podia. E aí ele lançou um sinal para estabelecer uma profundidade. O que foi interessante, que os cientistas até hoje não entenderam, é que ele não conseguiu chegar ao final, o sinal rebateu, voltou para a superfície. E eles têm uma ideia de profundidade, mas não conseguiu estabelecer uma profundidade, uma certeza. Uma precisão. Interessante isso, né? É interessante isso. Interessante isso, né? Não é que eu estudo isso não, é que meu filho é curioso. Ele mostrou para mim esse dia, papai, olha aqui as Fossas Marianas. Ele foi mostrando os bichos descendo e vai aparecer umas criaturas estranhas. Né? Quanto mais desce, menos luz, né? Os bichos não tem olho, não tem nada, é um negócio esquisito. O menino é curioso. O menino é curioso. Bonitinho, mano. Bom, vamos voltar aqui. Quarta característica dos gafanhotos. São espíritos que têm inteligência. Isso é inteligente. São muito inteligentes, estrategistas. Eles são tão inteligentes que eles sabem que nos
selados, eles não podem tocar. Então já começa por aí, ele não é burro. Ele não pode vir tocar em mim, tocar em você, tocar em você. Mas são seres inteligentes, não são seres estúpidos. A gente não pode achar que Satanás é um ser medieval, das antigas. Que não... É um cara extremamente inteligente, ele existe desde que o mundo é mundo. O que esse cara tem de conhecimento, a gente fala que a maior arma do ser humano é o conhecimento. O que Satanás tem? Conhecimento. Sabe tudo que existe. Então, assim, as pessoas não podem, eu falo, incluo nós todos, não podemos subestimar, porque são pessoas, são seres inteligentes, não são seres burros, amebas. É uma ameba, Satanás não é uma ameba, é um ser extremamente estrategista, ele sabe como penetrar ou o que fazer para tentar se aproximar da sua vida. E ele vai tentando, né? Ele vai tentar. Ele vai estar ao redor. Exato. Então a gente deve orar quietinho, porque se a gente ora, geralmente é por alguma causa da nossa necessidade. Aí eu tô orando, ó Senhor, é aí que eu vou entrar, linda. Faz sentido o que você está falando, faz sentido. Você deveria orar em espírito para as suas necessidades, mas em voz alta, para você engrandecer e enaltecer ao Senhor, para a natureza e o mundo saber que só Ele é rei na sua vida. Tem nem que não abre a boca para orar para nada, nem para agradecer, nem para nada. Você não sabe se Agradeço que não vou pedir para mim, por favor. Amém. Bom, quinta característica, são espíritos de sensualidade. O símbolo de cabelos compridos, parecidos com mulheres. É estranho, né? Mas é assim que a Bíblia relata, gente. Nós não estamos lembra a sensualidade. Então, tudo que envolve orgia, pornografia, homossexualismo, depravação moral, está atrelado a espíritos malignos, sendo que os da quinta trombeta devem ter um potencial muito superior àquilo que a gente imagina. Porque a imoralidade, a sexualidade, elas já estão afloradas hoje no nosso meio. Já foi pior na história? Já foi pior na história. Então eu fico imaginando, eu estava discutindo isso um pouco antes de eu vir com a minha esposa. A gente acha que está ruim, mas a gente tem que lembrar do ai da águia. Se você acha que está ruim, vai ficar pior. Vai ter ideia do que virá pela frente. Vai ficar pior. Que até esse negócio do lugar. Seja, o que aconteceu com ela? A sexta característica são espíritos de violência. Espíritos de violência. Ela remete aos dentes de leão. Dentes de leão, irmãos, vai sempre simbolizar aniquilação. Aniquilação. Essa característica, ela está muito ligada ao que a gente entende hoje, conhece como máfia, narcotráfico, domínio de sistemas corruptos, que você tira a vida para manter o sistema funcionando. Então, espíritos de violência com dentes de leão estão muito ligados à aniquilação. Você mata para que algo continue prosperando. Você não mata porque você tem a necessidade. Eu mato o frango, então vou comer o frango. O matar para você sustentar um sistema demoníaco, um sistema maléfico, muito atrelado ao narcotráfico. É o que mais a gente tem de visão hoje na nossa cabeça. E a última são espíritos inatingíveis. São espíritos que são seres invisíveis. Você não combate esses espíritos com arma convencional. Aí entra Efésios 6. Entre Efésios 6, você precisa da armadura do Espírito, capacete, escudo da justiça, espada, na verdade. Então são seres que você não combate com armas convencionais. Eles não podem ser presos ou não podem ser detidos em prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bomba, ou seja, não adianta o homem desenvolver armas e aperfeiçoar essas armas para combater os espíritos malignos, porque eles não são atingíveis, eles são inatingíveis. Só se combate esses espíritos no mundo espiritual. E a gente, vou repetir, conhece muito pouco do mundo espiritual. Não me peça para ensinar o mundo espiritual. Mas a gente tem que conhecer. Então são essas as características dos gafanhotos que serão libertados, e aí com isso muito mais potencializado.
para a quinta trombeta. E qual é a missão principal desses gafanhotos que saem do abismo? A missão principal é atormentar os homens, ou seja, tudo isso que a gente viu de característica já atormenta. Os homens já não têm paz, as pessoas já não são mais tranquilas. Quem tem paz somos nós, povo selecionado, povo que deita e dorme, né? A gente fala que é o sono do justo. O ímpio, ele não tem paz, ele está o tempo inteiro incomodado. Você imagina quando soltarem esses gafanhotos que vão afligir o homem na sua alma, a ponto dele querer morrer, e a morte não lhe será dada, não lhe será permitida. Esses gafanhotos, eles tiram a paz da terra, e o tormento que eles causam é pior do que a morte. É isso. Eu anotei até um negócio aqui que eu achei muito interessante. O tormento do desespero é exatamente esse, irmãos, não ser capaz de morrer. Olha você ver que doideira. Os homens sempre buscarão a morte, a fim de encontrar alívio para a agonia que sentem. Mas nem mesmo a morte lhe dará alívio. A morte vai trazer, na verdade, tormento eterno. Então, quando a gente fala que o homem não morre, não é que você não sai dessa vida física, porque você não morre mais. Você é um ser eterno. Sua vida, se você morreu na iniquidade, você vai ter um tormento eterno, simples assim. Mas você não conhece mais a morte. No caso aqui, nós estamos falando da morte física na quinta trombeta, tá? Mas que também, quando a gente fala que não morre, você pode interpretar dessa forma. Por exemplo, eu não morro mais, porque eu sou um ser espiritual. Eu deixo dessa vida, mas vou viver eternamente no céu. O ímpio é a mesma coisa, ele deixa essa vida, mas vai viver uma vida de tormento. No caso da morte física, que da quinta trombeta, que o homem busca. Isso ele não vai encontrar mais. Então, olha isso que interessante. Antes de você dar continuidade, só para eu ter certeza de uma coisa. Quando a gente for arrebatado, ou for assunto, não sei o quê, entendeu, né? Estivermos num corpo glorificado. Aí diz que lá não vai ter sofrimento, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada. Mas será que vai ser possível pecar? A gente vai ter que se policiar lá também? Por exemplo, tipo, ai, nossa, aqui. Não, você está num corpo incorruptível. Aí voltou. Nunca mais vou pecar. No céu não entra pecado, a gente canta isso. No céu não entra pecado. Não, aquele dia quando eu vou lá pro inferno, não, no corpo glorificado. Se você pecar no corpo glorificado, você nunca mais entra no céu, né? Tem uns pecados. O Lúcifer ele já era, ele não queria o corpo físico. É por isso que o homem teve que ser completo. Exatamente. Amém? Então vamos lá, ó. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver. Então, quando a morte é o maior perigo, ele luta para viver. Quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível que a morte, esse alguém espera morrer. Quando ele conhece algo que é pior do que a morte, ele opta por morrer. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. A quinta trombeta, ela vai provocar exatamente isso. É tão grande o tormento que a morte é o que você mais deseja, e o desconsolo está exatamente na capacidade que você não terá de morrer. Gente, imagina se uma dor te leva à loucura, hoje, uma dor física, imagina um tormento de seres espirituais, liberados para exercer o juízo de Deus na terra, em resposta às orações dos santos. Mas ainda não é o juízo final, cabe misericórdia, porque Deus ainda se lembra no seu juízo, na sua ira. O sofrimento é tal que a morte seria preferível. Os homens verão a morte como um alívio, mas nem a morte pode livrar desse indescritível sofrimento. E Jó fala desse sentimento. Jó foi o cara que mais chegou perto desse sentimento. Jó capítulo 3, versículo 20 e 21. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, e não há encontro. Ou seja,
esquece tudo que você entende de valor, não é só grana, valor, valores. Eu peço isso, eu dou a minha vida em função disso. Nada se compara ao desespero que os homens terão diante da tormenta dos gafanhotos, dos seres espirituais da maldade. Procurarão a morte e não a encontrarão. Professor, e a igreja, e os santos? Não, os santos estão em outro patamar. A condição do povo de Deus diante dessa calvaria do inferno. O povo de Deus é distinguido dos ímpios pelo selo de Deus. Lembra que aos gafanhotos não foi dado o direito de tocar nos selados. E é um selo na testa. Na Bíblia fala, é um selo na testa. O que é esse selo na testa? É bem simples, irmão. O Espírito Santo de Deus. Quando você o aceita, você recebe o Espírito, você é um selado. Nós estamos falando aqui no contexto da igreja passando a tribulação. No contexto de a igreja foi arrebatada, seriam os 144 mil judeus, que seriam selados. Então é bom só separar isso, porque para não dizer assim, o Fabiano está induzindo a igreja numa linha de crença. Não, tem que deixar abertas as possibilidades. Então, o diabo e seus anjos conhecem aqueles que são de Deus e não lhe tocam. Não é lhe dado o direito de tocar nos ungidos do Senhor. Quando você pertence à família de Deus, você se torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Você passa a ter uma tripla identidade. O céu sabe quem você é, a terra sabe, lá vai o crente, e o inferno sabe que não pode te tocar. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. 1 João 4 e 4. Eu vou só citar falar as citações. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías capítulo 54, 17. Pode falar. Antes de explodir, eu tive uma época que eu trabalhei numa igreja, né? Fazia parte de uma igreja, e eu fiz um trabalho junto àquele bruxo, não sei se vocês, ele se converteu, e hoje ele é pastor, o Jorge Eval. Ele falava. E ele estava dizendo para nós que quando ele era bruxo, ele tinha um pacto com os demônios, e ele fazia trabalho no cemitério. E certa feita, eles ficaram durante o dia, quando sepultava as pessoas, ele ia lá e tirava, e eles eram obrigados a comer as coisas isso. E ele disse que sepultaram uma moça e eles foram lá. Quando eles chegaram lá onde a moça tinha sepultado, disse que os encostos foram para eles: não toca nessa. Essa aí pertence ao homem de Deus. Nessa aí que vocês não podem tocar. É assim. Então é isso que o Fabiano está dizendo. Exatamente. E depois de morto ele pode tocar. Nem depois de morto. Não pode tocar. Não tem, a Bíblia ela não é que nem a gente, não. Fica buscando, não pode tocar. Pronto. Não tem essa. Mas depois de morto. Não tem, né? Meio a escuridão, mas se eu ligar o celular. É isso que ele está falando aí. Será que falou isso? Isso que ele está falando aí. Tinha uma ex-espírita também que fazia exatamente isso. Ela era no cemitério, mas chegou a ocasião em que ela foi fazer isso. Chegou um cadáver e eles foram comer as vísceras e apareceu para ele. Falou: não, esse não. Aí ela começou a se tocar de que a coisa era diferente. Foi aí que o evangelho começou a entrar na vida dela. Interessante isso, né? Mas melhor do que isso é o corpo de Moisés, né? Não foi nem achado. Exato. O anjo escondeu. E o corpo de Eliseu? Também foi trasladado. Caiu lá na cova. Estava na cova lá, devia estar Jogaram o soldado caiu lá e deu. Pimba. Foi. Bom, então tudo isso, irmãos, eu estou falando, são exatamente para nós nós sabermos. Porque assim, a gente. Por que eu terminei dessa forma? Estou terminando, né? Já está terminando a aula. Porque assim, é assustador, é ruim, causa muita causa. Mas você precisa saber que isso não está reservado para os santos. Isso é para o ímpio. Os santos têm outro destino. Não está no contexto do capítulo 9. Estou trazendo para dar uma acalmada. Então, continuando. Porque Deus é por nós, ninguém será
contra nós e não vai nos destruir. Romanos 8:31. Agora estamos nas mãos de Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 38. O povo de Deus é distinguido dos ímpios, exatamente porque nós somos selados. Você pode não ver, mas o mundo sabe quem é você. Onde você chega, você coloca luz no ambiente. Apenas um testemunho, né? Eu estava com muitos problemas e os problemas estavam só aumentando. E eu levei aquilo para Deus, coloquei no altar de Deus e continuei chorando, né? O negócio era muito, muito difícil. Eu cheguei na escola, no colégio que eu trabalhava, e um pai de aluno foi lá. E eu estava lá naquela ocasião e atendi aquele senhor e ele me explicou que foi lá para a filha, tal. Mas aí ele foi embora, mas ele voltou. Eu estava assim, a minha mesa ficava de frente para a porta da saída da sala. E aí ele entrou, posso lhe falar mais uma coisa? Se pode, sim senhor. Aí ele veio e ficou em pé assim do meu lado da mesa, de costas para as minhas colegas. E ele falou assim: olha, eu vou lhe dizer algo que o Senhor me deu. A senhora pode ouvir? Sim, claro. Eu tinha orado, pedi ao Senhor uma resposta. E ele falou assim: olha, o Senhor tem um zelo muito grande com a senhora. Aí ele diz assim: e tem mais. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele assim, porque eu olhando para ele, ele falou assim: tem mais. Ele fez assim com o dedinho: se o ímpio tocar, cai, fulminado. E aconteceu. É o zelo que Deus tem, irmão. O Espírito Santo, ele é o selo e o penhor da nossa redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Somos o povo genuíno de Deus. Somos invioláveis. O diabo não pode nos tocar. É nisso que está a graça da nossa salvação. Os selados estão livres dos tormentos. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não estão debaixo do tormento dos demônios. E para finalizar, Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele a abençoa. Essa é a condição da igreja. E eu agradeço a oportunidade. Eu nem passei, né? É saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Está feliz com a aula? Assustado. Não é bom assustar, porque tem gente que não acorda no choque, tratamento de choque.